Graça e paz, tudo bom, meus amados seminaristas? Bem, como vocês ficaram sabendo, né? A prefeita da cidade aqui estendeu a quarentena até o dia 15 de maio. Então, pelos nossos cálculos, hoje, dia 2 de maio, nós teríamos a nossa primeira aula, né, na nossa disciplina desse mês, né? Família cristã, vamos falar sobre família, ok? São 5 lições. Né? Você que é inscrito no nosso canal, fica à vontade para assistir essa aula ou não, mas eu estou aqui ministrando essa aula pelo canal do YouTube aos seminaristas. Nós temos um curso básico de teologia lá na igreja, né? Estamos na reta final, então para não ficarmos parados, já vamos para quase 2 meses com a igreja fechada, sem poder ter aulas presenciais. Então, para nós não ficarmos parados, já estamos quase terminando o nosso curso, então eu peço a você, meu querido seminarista, que se esforce, pegue o seu livrinho agora, vamos para a primeira aula, abra seu livro na página 10 e vamos estudar, amém? Diz assim, lição número 1, a vida em família. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, Êxodo capítulo 1, verso 21. Estamos tendo introdução aqui. O tempo em que vivemos é um período de profundas mudanças e é importante considerar a família nesse contexto. As mudanças sociais, econômicas, psicológicas, políticas, religiosas, filosóficas, etc., pelas quais a humanidade vem passando, afetam diretamente a família. Mas aqui vai uma pergunta a você. Será que todas essas mudanças são benéficas para a família? Vamos avançar no nosso estudo considerando essa questão. Família e pós-modernidade. Em primeiro lugar, vamos iniciar conceituando o termo família, para a partir daí entendermos o que é a família, qual a sua finalidade e necessidade. O que é família? Virando a sua página, página 11. A palavra família aparece na Bíblia várias vezes junto com outros termos e expressões correlatas, tais como casa, filhos e mulheres, lar, os da casa, né, como está em Romanos 16:10. No contexto bíblico, a palavra família é de significado um pouco mais amplo do que geralmente estamos acostumados a pensar, um casal e filhos. A palavra família na Bíblia indica um grupo de pessoas ligadas não apenas por laços esponsais e consanguíneos, mas até raciais, tribais, nacionais, etc. Ela também indica a ascendência e descendência, como vemos em vários exemplos na Bíblia, conforme Gênesis capítulo 10, versículos 15, 18, 20, 31 e 32. Porém, no contexto do nosso estudo, vamos analisar a família que vive na mesma casa, ou seja, o núcleo familiar, que também é destacado na Bíblia várias vezes. É claro que aqui podem ser incluídos também outros membros, além dos pais e filhos, tais como os avós, filhos adotivos e etc. É interessante falar sobre família, né? Porque hoje, nos dias atuais, a gente percebe, você é inteligente e tem percebido, que várias pessoas, a sociedade tem várias noções do que é família, né? Por exemplo, os grupos LGBTs, né? Por exemplo, eles entendem que 2 homens adotando uma criança formam um núcleo familiar. Eles entendem que a figura, obviamente, feminina é dispensável, porque eles vivem, né? Eles entendem que aquilo é correto, esse estilo de vida, né? 2 homens vivendo juntos e normalmente adotando uma criança. Então depende muito, né, de qual grupo, né? Quando você pergunta o que é família, o que compõe uma família, qual é o grupo que você está se aproximando para fazer essa pergunta, né? Grupos que não priorizam, que não têm a palavra de Deus como regra e fé, eles terão certamente outras concepções de família. Mas e nós que somos cristãos? Nós que seguimos as tradições bíblicas? Nós precisamos, obviamente, ir para a Bíblia para entendermos qual é o conceito, o núcleo de família. Ok? Porque hoje a sociedade pós-moderna, a sociedade que rejeita a Deus, ela certamente vai tentar apresentar e tentar nos enfiar a goela abaixo
através da mídia, através da TV, dos filmes, das novelas, daqueles programas inúteis que são apresentados pela manhã, como Fátima Bernardes Encontro. Esse tipo de programas, eles são comprometidos com uma agenda no qual vai destruir a família. Eu não sei se você sabe, meu caro seminarista, por exemplo, nos manifestos comunistas de Lenin na Rússia, na extinta União Soviética comunista, Lenin sempre apregoou e sempre disse o seguinte, que para que eles pudessem implementar de fato, de verdade, a Revolução Comunista em sua essência, ele entendia que a família deveria ser destruída. Isso é sério, né, irmão? Aí o crente, se diz crente, se filia a partidos políticos como PSOL e PT, que defendem PCdoB, PCB, Partido Comunista do Brasil, partidos que defendem esses canalhas, que defendem esses demônios, né, esses filhos do demônio, que ensinavam, que pregavam, apregoavam que a família tinha que ser destruída. Porque a família, nos moldes bíblicos, eles diziam que uma família constituída de homem, mulher e filhos atrapalharia a implementação do comunismo total em sua essência. Olha que maligno. Então, como é que nós vamos entender e poder manifestar uma concepção de uma família verdadeira? Temos que ir para a Bíblia, ok? Página 12, lá em cima diz: a família teve sua origem existencial no primeiro casal, Adão e Eva, que foram criados por Deus e por ele abençoados, como lemos em Gênesis 1, 26 e o capítulo 2, 18. Analisando esses dois textos bíblicos, vemos que a família foi criada para ser um centro permanente de comunhão entre seus membros. Haja vista Deus criar a mulher para ser adjuntora ou auxiliadora de Adão. Essas palavras, adjuntora e auxiliadora, significam aquela que ajuda. Eva estaria lado a lado com Adão a fim de complementá-lo em todas as facetas do seu ser, espiritual, física, psicológica, afetiva, etc. Eva surge no momento de solidão de Adão, o que por si só já nos traz uma clara visão do que é a família. A resposta de Deus para o ser humano carente de relacionar-se. Isso pode ser depreendido do texto bíblico que diz: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, segundo Gênesis 2:20. Os animais estavam completados, cada macho com sua fêmea, com seu par, mas para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O nosso Deus, que tudo conhece, supriu a necessidade do homem, preparando-lhe uma companheira que estivesse à sua altura. Glória a Deus. Veja bem, é interessante o que ele fala aqui, né? Que a mulher, ela complementa o homem, vice-versa, né? Emocionalmente, espiritualmente, sexualmente também, obviamente, né? Em todos os sentidos. O homem e mulher complementam-se um ao outro através do casamento. Só que você percebe que há uma narrativa forte para tentar desconfigurar, desconstruir, desmerecer o casamento. Né? Há uma glamorização do viver junto. Para que eu vou casar? Se der errado, eu vou me ajuntar com a pessoa. O viver amasiado, né? Então, há uma desconstrução, uma tentativa de desconstruir, de desprezar o casamento para que as pessoas vivam amasiadas. E isso, biblicamente, seria pecado. Né? Tentam, de todas as formas, também ensinar e passar a ideia de que dois homens vivendo juntos como marido e marido, ou marido e mulher, eles seriam felizes, muito felizes, né? Olha que absurdo. Será mesmo, irmãos, quando nós violamos uma lei espiritual, será que o homem realmente consegue ser feliz? Ele consegue ter satisfação na alma a partir do momento que ele está em clara rebelião contra Deus? Deus criou um homem e mulher, macho e fêmea, e os uniu, né? Não macho e macho.
Existe um conceito entre alguns homossexuais, masculinos principalmente, e femininos também, né? De que o homem ele não consegue se morar junto, morando junto com a mulher, ter um relacionamento adequado. Então o homem entenderia o outro homem melhor, por isso eles se dariam tão bem juntos. Olha que ensinamento diabólico. E você pode ver, a maioria das feministas, elas são lésbicas, né? E elas apregoam esse ódio, elas apregoam esse ódio, esse rancor contra a figura masculina. Então você vê que é tudo um preparo, uma preparação demoníaca para impregnar essas coisas, esses pensamentos nos corações e nas mentes, né? Segundo parágrafo lá da página 13, a família na pós-modernidade. Como já dito anteriormente, é importante que consideremos a família como estando inserida no contexto social que nos rodeia. Afinal de contas, fazemos parte da sociedade e a própria Bíblia irá tratar de assuntos pertinentes à sociedade, tais como pagamento de impostos, submissão às autoridades, entre outros temas sociais, tais como pobreza e riqueza, raças, etnias, funcionário e patrão ou servo e senhor, etc. O tempo em que estamos vivendo tem características próprias que o diferencia de outras épocas passadas, tais como a Idade Média e a Modernidade. Esse tempo presente recebe o nome de pós-modernidade. Pós igual que vem depois. Isto porque sucede o período da modernidade. Alguns estudiosos referem-se à pós-modernidade como hipermodernidade e outros optam por não dar nenhum título, considerando que o nosso tempo é difícil de ser nomeado. Difícil de ser nomeado, e outros optam por não dar nenhum título. Me perdi aqui. Considerando que o nosso tempo é difícil de ser nomeado, dado as constantes mudanças que enfrenta. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, define o tempo presente como modernidade líquida. Olha, título de um de seus livros, pois, segundo ele afirma, nada em nosso tempo é sólido, nada é firme, tudo é líquido. Ele usa a figura da liquidez para indicar a fragilidade das relações humanas em nosso tempo. Outros teóricos definem o tempo presente como uma era reflexiva ou de supermodernidade. Seja como for, talvez nossa era tenha muito de todas essas definições. Uma coisa é certa, é uma época difícil, de profundas mudanças no pensamento humano, quando cada vez mais a família vem deixando de ser uma referência. Fala-se atualmente de novos modelos de família. É o que eu estou falando aqui, famílias compostas de homossexuais, novos modelos de família de mães solteiras, né? O marido abandonou, ela é obrigada a ser mãe e pai daquela criança, já é outra situação. A pessoa não escolheu isso, né? A pessoa foi abandonada. Então, tem muitas famílias assim sustentadas assim por mães solteiras, onde não tem aquela criança uma figura paterna, né? A iniquidade campeia cada vez mais os lares. Página 15. De modo que valores morais são muitas vezes tidos como obsoletos e desnecessários. O número de divórcios vem aumentando, inclusive entre casais cristãos. A Igreja de Cristo, porém, precisa lutar pela preservação da família. Não devemos jamais nos assemelhar ao mundo em sua filosofia de vida e de pensamento. Devemos remar contra a maré. Veja isso, essas coisas são impregnadas já na cabeça do jovem, desde a adolescência, infância e adolescência. Eu me lembro que eu só fui me converter com 15 anos, mas antes disso, como qualquer outro adolescente, eu consumia todo esse lixo, esses conceitos desse lixo desse mundo. E eu me lembro que uma coisa que hoje eu acho certo, é importante, mas como adolescente eu odiava que o meu padrasto me obrigasse a jantar todos na mesa. Minha mãe, ele lutava para que todo mundo jantasse na mesa. Ele odiava quando eu com 14, outro meu irmão 12, outro 10, cada um pegava um prato, um ia para um quarto, via televisão, outro ficava na sala. São costumes, bons costumes, né? Porque a geração dele foi criada dessa forma e a televisão não roubava o tempo. Naquele tempo, no meu tempo era a TV, hoje é o celular, né, que tenta afastar esse relacionamento, essa interação familiar. Então ele lutava para que houvesse esse momento onde a família se assentava para ali, durante o jantar, conversar, trocar olhares. Isso é bacana, isso é bonito. E eu, como adolescente, eu detestava isso, porque minha mente estava impregnada dessas questões desse mundo.
Hoje, depois que eu me converti, que eu fui entender, fui analisar e vi realmente a importância. E mesmo ele não sendo crente, ou seja, ele foi educado desta maneira, e ele tentava impor aquela educação para nós, mesmo não sendo crente. Mas, como crente, nós temos uma visão mais ampliada, a gente pode enxergar além, né, nesse contexto familiar. Segundo parágrafo da página 15, para você não se perder na leitura, diz aqui: a influência do iluminismo em nosso tempo. Para entender o tempo em que vivemos e suas consequências sobre a família, é preciso voltar no tempo. É reconhecido que o período de tempo que atravessamos tem seus antecedentes numa época de história chamada de Iluminismo, também referido como esclarecimento. O Iluminismo teve Paris, na França, como principal centro das ideias e pensadores. Ele inicia-se em fins do século XVII e desenvolve-se durante o século XVIII. Os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo fosse educado e a liberdade religiosa. Para divulgar o conhecimento, os iluministas idealizaram e concretizaram a ideia da enciclopédia, né? Foi esse período que surgiu, no período iluminista. Impressa em 1750 e 1780, uma obra composta por 35 volumes, na qual estava resumido todo o conhecimento existente até então. Então, nesse período iluminista também, filósofos ateus como Voltaire atacavam, né, a Igreja Católica de forma ferrenha. Foi um período onde os intelectuais, principalmente na França, questionavam muito a religião. Eles já não queriam, os iluministas ali do século XVII, XVIII, já não queriam que a Igreja Católica tivesse a mesma força como teve na era medieval. Questionava a fé, a religião. Então foi um período de grande florescimento de intelectualidade, né, formação de muitos filósofos. Mas geralmente esses filósofos eles eram ateus e combatiam muito a religião, combatiam a questão da existência de Deus. Então, por um lado, foi importante, né, o iluminismo, mas por outro, foi um período também onde o orgulho humano se avolumou de tal maneira que o homem começou a se achar totalmente independente no seu clímax, né, total. E o cristianismo foi muito atacado, não somente a Igreja Católica, mas também o protestantismo, né? Página 16, segundo parágrafo, diz assim: foi essencialmente um movimento filosófico, intelectual e cultural europeu. Se tentarmos definir o iluminismo em apenas uma palavra, eu optaria, professor Ronel, pela palavra ruptura, pois sem dúvida alguma o iluminismo foi um movimento que procurou romper com o absolutismo europeu, que tinha como característica as estruturas feudais. A influência cultural da Igreja Católica e seu domínio sobre a ciência, as artes, o comércio, a política e o pensamento. E, página 17, a censura de assim chamadas ideias perigosas. A base do iluminismo foi a valorização da razão humana. Os franceses referiam-se ao iluminismo como siècle des Lumières, ou apenas les Lumières, século das luzes, ou as luzes. Enquanto que os alemães o traduzem como Aufklärung, que significa filosofia das luzes. A base do iluminismo era que, através do uso da razão, o homem teria condições de aperfeiçoar sua própria condição. O Luther está um pouco inquieto. Vamos acompanhar ali rapidamente. Vou fechar a janela, senão ele não vai me deixar dar aula, não. Só um segundinho. Olha só. É a luta, né? É uma luta. Até para dar aula. Só Jesus na causa. Fechei a janela. Agora o som melhorou. Voltemos. Tá. Deve ter cachorro lá na rua, ele tá atiçado. Então diz aqui, página 17, né? Os franceses referiam-se ao iluminismo como siècle des Lumières, ou apenas les Lumières, século das luzes, ou as luzes, enquanto que os alemães os traduzem como Aufklärung, que significa filosofia das luzes. A base do iluminismo era que, através do uso da razão, o homem teria condições de aperfeiçoar sua própria condição. Entre os grandes pensadores do iluminismo destacam-se Montesquieu, viveu no século XVII e XVIII, Voltaire,
século XVII e XVIII também, filósofo a quem alguém referiu-se como inimigo irreconciliável da religião. Diderot, século XVIII, Rousseau, que também era um excepcional escritor, mas atacava realmente também a religião, e outros. Não devemos ignorar o fato de que o iluminismo, embora sobrepondo a razão à fé, o que inclusive se viu depois da aplicação do método racional à própria religião, vemos aí as raízes do liberalismo teológico. Trouxe contribuições notáveis à humanidade. Dentre elas, o fato de quebrar o monopólio da Igreja Católica sobre as artes, a religião, o pensamento, a filosofia, mas como explica Gregory Miller. Durante a Era da Razão, 1650 até 1789, que foi o ano da Revolução Francesa, as descobertas sobre o mundo natural incentivaram a visão de que o progresso pela ciência e tecnologia era inevitável. Os líderes do iluminismo acreditavam que a razão humana podia retirar o véu da ignorância e superstição e revelar um universo formosamente ordenado. Todavia, mesmo com todos os avanços técnicos e científicos que marcaram o século XX e continuaram agora, no início do século XXI, os problemas da humanidade persistem agora mais do que nunca. Os problemas sociais se agravam cada vez mais e percebe-se claramente que em muitos casos o governo simplesmente perdeu o controle. Recentemente conversava com um amigo que em uma das grandes metrópoles do nosso país, ele contou-me que aquela fora a primeira vez que lá estivera e que não tinha nenhum desejo de voltar lá. Tão horrorizado ele ficou ao presenciar o cenário de crime, uso às claras de drogas, sujeira, enfim, aquele ambiente pesado, típico hoje das grandes cidades do nosso país. Como ficou mais que demonstrado, a razão humana, com todos os seus avanços nas mais diversas áreas do saber humano, ciência, medicina, astronomia, física, química, biologia, engenharia, etc., não encontrou a solução para os seus mais temíveis problemas. É verdade, né? Nunca se viu tanta gente doente com depressão, não é verdade? Nunca se viu tanta gente cometer suicídio nos últimos tempos. E Friedrich Nietzsche, o filósofo que cunhou a famosa frase Deus está morto, no século XIX, filósofo ateu alemão, ele dizia, nós não precisamos de Deus. Veja os avanços tecnológicos, era o período ali forte, né, da revolução industrial. Precisamos de Deus, o mundo, as ciências, a ciência está se multiplicando, né, os avanços, as descobertas. Daqui a 50, 100 anos, quem é que vai buscar Deus? Quem é que vai necessitar de religião? Então eles vislumbravam um futuro sem religião, né? Eles diziam assim, agora o homem é independente, o homem não precisa mais dessas superstições, dessas crendices. Mas, pouco mais de 100 anos depois dessas declarações de Nietzsche, nós vemos o homem mais do que nunca precisando de Deus, gente. Mais do que nunca, precisando da misericórdia, de cura, de salvação. O homem ainda insiste em tentar viver sem Deus, é impossível. Segundo parágrafo da página 19 diz o seguinte: um dos maiores reflexos do iluminismo sobre o nosso tempo se vê na confiança no poder da razão humana, a fé no progresso e em desenvolvimento, principalmente por meio da ciência e tecnologia e ênfase exagerada no indivíduo. O iluminismo acabou por conduzir ou abrir caminho para o desenvolvimento do liberalismo teológico, o relativismo e o racionalismo seco. Este último, uma marca muito forte já no próprio período das luzes. Esses aspectos certamente atingem de maneira direta a família hoje. Isso acontece porque a família é que forma a sociedade, dá forma à sociedade. Que forma a sociedade e dá forma, né, à sociedade. Portanto, é inevitável que ela seja afetada por essas marcas culturais. John Edward Waite Jr. comenta que a igreja sempre teve de confrontar sua cultura e existir em tensão com o mundo. Ignorar a cultura é arriscar-se à irrelevância. Aceitar a cultura sem críticas é arriscar-se ao sincretismo e à infidelidade. Foi nesse período da pós-modernidade, aqui, século XVIII, XIX, que os teólogos, muitos pastores, muitos teólogos protestantes foram bombardeados com os ideais, com esses conceitos filosóficos, né, da pós-modernidade. Muitos teólogos e pastores do século XVII e XVIII beberam dessa fonte e começaram
a olhar para a Bíblia não mais como a palavra de Deus, começaram a olhar para as Escrituras e começaram a encontrar erros na Bíblia, começaram a perder a fé em elementos vitais das Sagradas Escrituras. E aí que muitos se perderam. Ou seja, infelizmente, esse conceito filosófico racionalista que busca somente valorizar mais a razão do que a fé, influenciou também muitos pastores e teólogos, né? Diz aqui, essa ênfase exagerada no próprio homem levou àquilo que poderíamos chamar de a morte de Deus. Isto porque a humanidade em si mesma tem excluído a ideia do Deus pessoal e redentor apresentado pelas Sagradas Escrituras e colocado o próprio homem no lugar. O resultado? Violência, relações líquidas, egoísmo, desestruturação familiar, suicídio e tantos outros males resultantes de se excluir Deus. Não queremos aqui ser pessimistas ao extremo em relação à sociedade pós-moderna, mas reconhecemos que a humanidade caminha a passos largos para um verdadeiro caos moral, ético, espiritual e social. O que faremos então? O falecido pastor e pregador do movimento pentecostal David Wilkerson responde, estou na página 21. Construa as paredes ao redor de tua família. Construa as paredes ao redor do teu próprio coração. Faça-se forte e impenetrável contra o inimigo. Trecho de sua mensagem titulada Um Chamado para a Angústia. Na palavra de Deus encontramos valores que, postos em prática, são muito benéficos para a família. Propomos anteriormente que a igreja deve remar contra a maré, e remar contra a maré é ir contra os padrões impostos por uma sociedade que matou Deus, e colocou entre aspas, né? Pois sabemos que ele vive e a ele servimos. É com ele que temos o nosso compromisso firmado. A igreja, portanto, é sem dúvida uma contracultura. De fato, irmãos, a igreja é o último baluarte, é o último pilar, sabe, da sociedade, onde ali você vai aprender a valorizar sua família, onde vai ser ensinado a amarmos os membros da família, valorizar casamento. A família, como ele falou que é bem colocado, é verdadeiramente contra a cultura. Contra a cultura totalmente. Tudo que nós estamos pregando é contra o mundanismo. O mundanismo é tão forte que já invadiu muitas igrejas. Sabemos disso. Muitas igrejas são explicitamente mundanas. Mas muitas igrejas ainda são fiéis. Muitas igrejas são fiéis e elas precisam nadar contra a maré, indo nessa cultura. O pastor, ele sobe no púlpito para pregar no meio de semana, no domingo, sabendo que as suas ovelhas, durante a semana, foram bombardeadas, receberam uma enxurrada de informações, ouviram, presenciaram tudo que o pós-modernismo apresenta para o ser humano. E ali, num culto de 2 horas, o pastor tenta, fazer a limpeza no cérebro, na mente, no coração, através da palavra, nos corações que foram bombardeados por esses conceitos, né, da pós-modernidade que tentam excluir Deus da vida do homem, né? Lá embaixo, no segundo parágrafo, página 21. A vida em família. Mas afinal, como pode a vida em família ser afetada pelos males sociais de nosso tempo? Embora a família seja a base da sociedade, a célula mater, né, mãe em grego, célula-mãe, ela é ao mesmo tempo diretamente influenciada pela sociedade na qual está inserida. Isso acontece através dos relacionamentos, da educação que recebe nas escolas e universidades, dos meios de comunicação, especialmente através das mídias eletrônicas, enfim, de várias formas. Valores preciosos para a família são cada vez mais desvalorizados pela sociedade como um todo. Nisso reside o grande perigo para a convivência familiar. É necessário que o lar cristão esteja mesmo fechado para muitas coisas que a sociedade pós-moderna entende como normal e natural. Esse é o grande desafio teu e meu como cristão, né? Fechar o nosso lar, blindar o nosso lar contra todos os conceitos e preceitos da sociedade pós-moderna, aquilo que eles acham normal. Por exemplo, a sociedade moderna acha normal você liberar o seu filho de 14, 15 anos, sua filha, para ela ir para boate, beber a noite toda e voltar no dia seguinte. Obviamente, a virgindade terá sido perdida com 13, 14, 15 anos, né?
nesse estilo de vida. A sociedade moderna acha normal, né, sua filha com 13, 14 anos namorar, e esse namorado vir para sua casa e dormir junto do mesmo quarto da sua filha. Essa sociedade mundana, que não tem os princípios da palavra de Deus, ela acha normal. Não tem nada a ver, deixa eles serem felizes. É óbvio, né, que um cara de 17, 18 anos dormindo com uma garota de 15, 14, é claro que eles vão ter sexo, que eles não são de ferro, e nem temor nenhum a Deus para evitar isso. Então, os pais acham normal, imagine os jovens, né, que tem titica na cabeça. Então, nós como cristãos precisamos blindar nossa casa, porque a sociedade pós-moderna, ou seja, mundana, ela vai tentar bater a porta. E temos que ser firmes, né? Segundo parágrafo da página 22 diz: o que é a vida em família? A vida em família é a relação que há entre os membros de uma família no dia a dia. É fator de peso na formação social do indivíduo, desde o seu nascimento até a velhice, favorecendo-lhe em todas as áreas da sua vida. Quando a família da qual ele faz parte é bem estruturada, isso refletirá positivamente até o resto da sua vida. Caso contrário, o reflexo será negativo. A vida em família é importante salientar. Isso não está isenta de problemas os mais diversos. Mas até mesmo os problemas, quando encarados de forma correta, podem contribuir para a vivência familiar. Dilemas familiares podem atingir qualquer casa, mas é possível sim crescer na busca pela solução dos problemas. Eu penso também que vale muito da educação, né, irmãos? Vale muito da educação. Existem famílias aí que não têm os preceitos cristãos, mas os pais deram uma boa educação para os filhos. O filho respeita os pais, fala assim, senhor, assim, senhora, manda, ordena fazer alguma tarefa doméstica, eles fazem na hora, não fica protelando, depois eu vou, ou quer bater de frente. Tais pais disciplinam. Hoje os pais raramente dão uma palmada no jovem, na filha, no filho. Aí poupa. Às vezes o marido quer dar uma bolacha na criança, na pré-adolescente, né? Para aprender a respeitar pai e mãe. Aí a mãe, não faz isso não, eu vou conversar com ela. Não vai dar ruim. Vai dar ruim quando não há acordo na forma de educar. Aí o jovem cresce petulante, arrogante, batendo boca com mãe e com pai. Sabe por quê? Porque não foi disciplinado, nunca apanhou. E diz a Bíblia, a minha Bíblia diz que a vara na criação, ela é de suma importância, a disciplina com a vara. Nós não estamos falando aqui de espancar crianças, mas há algumas crianças pré-adolescentes que merecem serem disciplinadas, punidas sim. E quando você fala com uma menina, um menino de 12, 13 anos, ele bate de frente contigo, bate boca, não vou fazer, você abaixa a cabeça com medinho dele, pronto, ele já percebeu que você é um frouxo, que você não tem autoridade dentro da sua casa. Aí ela vai crescer, entendeu? Aí, 15, 16 anos, faz o que quer. Você não dominou com 10, 11, 12, vai querer dominar quando tiver barba feita, cara vindo grandão, 18, 19, não vai. Então penso que muitos problemas acontecem no seio familiar, por conta da educação dos pais frouxa. Minha mãe não é crente, mas ela não deixava eu sair na rua de noite. Tudo bem, me converti com 15 anos, ela não deixava 15, 16 anos sair na rua de noite. Não, você tem que ter hora para estar em casa, cedo, dentro de casa. Nada de ficar perambulando na rua e fazer o que de noite, andando por aí. Cidade perigosa. Mas, por sua vez, eu conheço mães que deixavam seus filhos largados à vontade. Deixa ele, tá na rua. Cadê fulano? 11, meia-noite. Ela tá na rua com os meninos conversando. 12, 13 anos. Eu conheço exemplos vivos disso. 13 anos. Cadê fulano? 13 anos. Tá onde? Não, foi pro baile funk. 13 anos de idade, o garoto foi pro baile funk, passar a noite fora. A mãe não controlou. A mãe não teve peito de dizer não vai. Você é uma criança. Enfim.
Acontece, esse menino, né? Que eu estou aqui me lembrando desse caso, com 13 anos começou a frequentar baile funk, 13 anos aprendeu a fumar maconha e 17 anos foi assassinado. Infelizmente, porque eu percebia e eu via isso, uma frouxidão na educação. A mãe, no caso ele não tinha pai, mas a mãe, em relação aos irmãos mais velhos, foi mais rígida. Ele era o caçula, deixou frouxo. Então a gente tem que viajar, como é que estamos aí na educação, está sendo frouxo demais, está sendo mole demais, né? O jovem vai crescer em cima de você. Só isso que acontece. Página 23. A necessidade e importância da vida em família. Embora o conceito de família esteja hoje tão desvalorizado, significa dizer que a família em si está sendo desvalorizada, a Bíblia, contudo, revela o interesse de Deus por ela. Paulo expressa este fato em Atos 16:31, quando diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O querer de Deus é salvar toda a família. A família é um presente de Deus para o ser humano. É interessante que Deus abençoou as parteiras que salvaram os meninos judeus, constituindo-lhes famílias, segundo Êxodo 1, 20 e 21. A importância da vida em família se vê no fato de que é justamente um ambiente familiar que influirá decisivamente na formação do ser humano desde o berço. Sem dúvida alguma, o caos social que presenciamos hoje tem a sua origem na desestruturação familiar, na desunião da família. Para uma sociedade estruturada, precisamos de famílias estruturadas. Para uma igreja sadia e vigorosa, espiritualmente, precisamos de famílias sadias e vigorosas espiritualmente. Perigos para a vida em família, segundo parágrafo da página 24. Vários são os perigos para a vida em família na pós-modernidade. É parte da cultura pós-moderna endeusar o homem, valorizando-o além do que está delimitado pela Bíblia. O homem é visto como um ser à parte de Deus, totalmente independente dele, capaz de solucionar por si mesmo todos os dilemas que o cercam. Contudo, cada vez mais a humanidade sem Deus mergulha num caos sem fim. Na pós-modernidade, a estética é extremamente valorizada pela mídia televisiva, que chega a vulgarizar a imagem feminina, apresentando-a como um mero objeto, sim, objeto, de prazer sexual, ignorando a individualidade e a personalidade inerentes a cada mulher. A sociedade pós-moderna também ignora valores éticos em questões fundamentais, como o valor à vida humana. Milhões de abortos são realizados anualmente no mundo todo, até incentivados por parlamentares, né? Veja aí nessa questão aí a esquerda brasileira lutando para que seja aprovado, para que passe, para que o STF libere o aborto. Ou seja, essa desgraça, essa tragédia, qual é o conceito deles, o pensamento da esquerda? Da turma do PSOL, do PCdoB. O pensamento é: se liberarmos o aborto, se o aborto não for mais um crime, considerado mais um crime, então o número de mulheres que farão aborto vão diminuir, né? O número de mulheres que morrem durante um aborto clandestino vão diminuir porque vai ser algo legalizado, o SUS vai atender. Eu quero matar meu feto. Que coisa, né, irmão? Olha só que nojento. Eles querem legalizar o ponto disso se tornar algo legítimo. O médico está ali no SUS, pronto para matar um feto, um bebê de 7, 8 meses de gestação, quando a mãe não desejar mais. Que coisa horrenda. Algo satânico, diabólico. Mesmo um demônio que atuou lá nos tempos de Moisés, usando o faraó para mandar matar todos os bebês judeus, hebreus, né? Então, nós devemos fazer como aquelas parteiras. Elas lutaram, elas priorizaram a vida. E tem pessoas que se dizem crentes. Eu concordo, o aborto, sim, em determinados casos. Meu Deus. Sou enganada pelo demônio que enganou o faraó. É o fim da picada. Senhor. Voltando aqui. Lá no meio da página 25 diz assim: e o que dizer do hedonismo? A busca desenfreada pelo prazer em detrimento de qualquer limite. Em busca pelo hedonismo tem levado a nossa juventude ao sexo sem compromisso. E com isso estamos presenciando, como nunca antes, uma onda de prostituição entre nossos jovens. Paulo descreve com clareza meridiana os tempos em que vivemos. Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Todos esses males que citamos neste tópico são extremamente prejudiciais à família, podendo levá-la à desintegração. De fato, é o que estamos presenciando em nosso tempo. A família cristã deve estar atenta para não se deixar levar por essa onda de pecaminosidade que varre o mundo, né? Muitas famílias, né, infelizmente, né, assoladas aí pelo hedonismo, né? Muitos pais de família aí abandonando sua esposa, seus filhos, depois de 20, 25 anos de casamento, por causa de uma aventura com uma menina mais nova, né? Trai a esposa. Então, veja bem, todos os preceitos que são contrários à palavra de Deus, como adultério, prostituição, serão, né, instrumentos do diabo para a destruição da família. É óbvio isso, né? Página 26, segundo parágrafo. Todos esses males que citamos, já é o terceiro parágrafo. Remando contra a maré. A família que serve a Deus deve remar contra a maré negativa da pós-modernidade. Vivemos dias muito agitados quando não se tem tempo para nada. Quando o marido e a esposa trabalham pelo sustento do lar, enfrentando o dia agitado, apressado, cansativo, de fato, estressante. Com isso, acabamos perdendo o convívio familiar pouco a pouco e talvez não estejamos percebendo isso. É importante que procuremos cultivar a convivência familiar. Devemos valorizar o diálogo entre esposa e esposo, pais e filhos, enfim, entre todos os membros da família. Enquanto nossa sociedade se torna cada vez mais individualista e egocêntrica, devemos nós, como um referencial de Deus sobre a terra, procurar cada vez mais comunhão uns com os outros, principalmente no lar. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 2 ao 4. Vontade de Deus para a vivência familiar. É na Bíblia Sagrada que encontramos a vontade de Deus para a vida em família. Em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo apresenta uma lista de pecados, as obras da carne, acrescida da expressão e coisas semelhantes a estas. Página 28. Indicando haver outros pecados semelhantes, onde assevera que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esses pecados são de ordem espiritual, física, psicológica, moral e ética. São extremamente nocivos ao crente em Jesus e, quando trazidos para dentro do lar, podem causar a destruição do mesmo. A Bíblia, contudo, nos apresenta o antídoto. Andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Gálatas 5,16. As obras da carne são verdadeiramente inimigos do lar. E isto digo por uma razão fundamental. Quando analisamos os pecados citados por Paulo nesta lista, logo percebemos que vários deles atingem não apenas a pessoa que os está praticando, mas também outros à sua volta. Um exemplo, né? O adultério. O cara vai buscar uma mulher na rua, procura uma mulher na rua, ele está no erro, veja bem, ele envolveu ele no erro, ele está no pecado, certo? Ele leva outra pessoa, a mulher que está com ele, a também está no erro. Olha quantas famílias envolvidas, quantas pessoas. Aí, quando se descobre o erro, a traição, né, atinge a esposa dele, a vítima, né? O esposo, né, se a mulher lá, outra mulher tiver esposo ou não, né, atingir também. Os filhos são atingidos. Ou seja, causa destruição tanto para si como para outros. Já ouviu aquela expressão? Se matar um coelho com uma cajadada só. Vários coelhos com uma cajadada só, né? É isso que o diabo tenta fazer. As obras da carne são verdadeiros inimigos do lar. E isto digo por uma razão fundamental. Quando analisamos os pecados citados por Paulo nesta lista, logo percebemos que vários deles também não atingem não apenas a pessoa que está praticando, mas também outras à sua volta. Por exemplo, a prostituição, que é um pecado sexual que acontece entre pessoas sem um vínculo do matrimônio. E também os pecados de feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas. São pecados praticados contra o próximo. Imagine, agora esses tipos de pecados dentro de um lar. É pertinente aqui a afirmação do Supremo Mestre Jesus,
Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Por isso, Marcos 3,25, por isso, esses inimigos do lar devem ser postos para fora. Eles não devem jamais fazer parte da vida familiar. A vida no lar requer compreensão e harmonia entre pais e filhos, como Paulo ensina em Efésios 6, 1-4. O diálogo, hoje tão substituído pela TV e pelo computador, não deve jamais ser relegado. Ele é uma arma poderosa na convivência familiar. A vida em família é algo maravilhoso quando acontece da forma correta, ou seja, conforme a vontade de Deus. A Bíblia trata deste assunto mais do que talvez possamos imaginar. Em Efésios 5, 22-33, a Bíblia nos ensina como deve ser o relacionamento entre marido e mulher. Se perseverarmos em seguir os preceitos bíblicos, aplicando-os de forma prática em nosso lar, seremos felizes. O lar cristão, conclusão, deve ser uma extensão do reino de Deus na terra, embora a pós-modernidade traga uma verdadeira avalanche de perigos à família cristã. Deve esta permanecer firme em Deus, apegando seus preceitos bíblicos para a vivência familiar, tão importante e necessário a nós, que assim como Josué possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Então temos aqui nesse primeiro capítulo, né, o entendimento de que se a nossa família, nosso lar, nosso casamento, nossos relacionamentos familiares não estiverem pautados na Bíblia, irmãos, não rola, tá ruim. Se a palavra de Deus não for a nossa regra, a nossa bússola, não vai dar certo. Então, para que hoje um casamento se mantenha, o homem tem que ser de Deus, tem que ser cheio de Espírito Santo, a esposa tem que ser cheia de Espírito Santo. Para que possamos disciplinar, educar nossos filhos no caminho do Senhor, não é fácil, não é mole. Você vai cortar um dobrado, mas é o preço que se paga para não vermos nossos filhos, nossa família destruída pelo inimigo. Amém? Então ficamos por aqui. Esqueci aqui. Vamos corrigir o exercício, página 32. Exercício da lição número 1. Marque com C para certo e E para errado. Número 1. A palavra família aparece na Bíblia várias vezes, junto com outros termos e expressões correlatas, como casa, filhos, mulheres, etc. Certo ou errado? Certo. Número 2. É desnecessário considerar a família em sua relação com a pós-modernidade. E olha só, é desnecessário considerar a família em sua relação com a pós-modernidade. É desnecessário? Não, é necessário. Então essa frase está errada. Bauman se refere à pós-modernidade como moderna e sólida. Certo ou errado? Se você prestou atenção na lição, está errado, porque este Bauman, esse polonês, ele considera a pós-modernidade líquida. Lembra? Então a 3 é errado. Número 4. Uma das características do iluminismo foi a sua ruptura com o absolutismo europeu, que tinha como características as estruturas feudais. Certo ou errado? Certo. 5. Na pós-modernidade, a estética é extremamente valorizada pela mídia televisiva, que chega a valorizar, ou melhor, vulgarizar a imagem feminina, apresentando-a como um mero objeto de prazer sexual. Certo ou errado? Certo. Ok? Então, ficamos por aqui por mais uma lição. Ore a Deus, peça ao Senhor que essa quarentena realmente acabe no dia 15 de maio. Amém? E possamos voltar às aulas presenciais dentro em breve, ainda esse mês. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até a próxima lição.